Olá, pessoal! Então, nós estamos retornando para dar continuidade aos nossos estudos sobre a Jussara Hoffmann na avaliação na pré-escola. Então, nós falamos sobre a importância do professor avaliar não só as crianças, mas também as variáveis da instituição escolar. Né, onde a criança da educação infantil está inserida. Então, olhar para essa instituição, pensar nesses materiais, nesses ambientes, a questão da importância dos registros. E, em seguida, o texto ele vai trazer para a gente o seguinte: a avaliação mediadora, concebida como um acompanhamento sensível e reflexivo, ela encaminha fortemente a esse aprofundamento, na medida em que se é impelido a encontrar respostas às suas dúvidas e incertezas que surgem a partir de uma postura permanentemente investigativa. Né? A postura de quem? De quem a gente está falando quando fala dessa avaliação mediadora? Do professor. Né? Então, o professor ele tem que ter uma postura permanentemente investigativa. A observação atenta e curiosa do professor, a escuta sensível das crianças e a sua reflexão sobre as descobertas feitas por elas. A gente tem ouvido muitos autores falando sobre a importância da escuta das crianças, né? E escutar as crianças não é só escutar o que as crianças estão dizendo, porque as crianças, elas falam conosco, elas se expressam de diferentes linguagens, né? Então, às vezes, o bebê, ele ainda não fala. Como eu escuto um bebê que não fala na creche, né? Então, essa escuta sensível é perceber aquilo que ele gosta, os seus interesses, aquilo que ele não gosta, né? Então, a importância da escuta das crianças, né? Por isso, gente, observação atenta e curiosa do professor. Em seguida, o texto vai falar sobre os relatórios de avaliação. Vai dizer que os relatórios de avaliação consistentes se constituem por anotações frequentes sobre o cotidiano de cada criança, de modo a subsidiar permanentemente o trabalho junto a ela, desvelando caminhos ao professor no sentido de planejar melhores estratégias de aprendizagem. Então, são essas anotações que vão fazer com que o professor consiga planejar melhores estratégias de aprendizagem. Como eu disse antes, esses relatórios eles variam, né? As suas nomenclaturas variam de acordo com cada sistema de ensino, mas o importante é que o professor tenha essa anotação frequente, com o cotidiano de cada criança. Né? Então, são anotações individualizadas. O jeito que o Matheus conseguiu fazer isso, o jeito que a Clara conseguiu fazer aquilo, e isso vai utilizar, o professor vai utilizar isso, vai trazer indícios do caminho que ele deve seguir, né? Que estratégia que ele pode utilizar para continuar aí esse percurso na construção do conhecimento das crianças. Então, a importância dos relatórios de avaliação. Os relatórios de avaliação, segundo a Jussara, eles representam a memória ressignificada da história vivida pela criança na instituição. E ele favorece a continuidade do seu processo de aprendizagem. Ele tem por objetivo documentar e ilustrar a história da criança no espaço pedagógico, a sua interação com os vários objetos de conhecimento, a sua convivência com os adultos, com outras crianças que interagem com ela de forma positiva e potencializadora. Então, o relatório é a memória da história vivida na criança, da criança na instituição. Né? O relatório ele vai trazer essa memória, esse percurso da criança no seu processo de aprendizagem, a maneira como ela convive com os outros, como ela interage, como ela convive com os objetos de conhecimento. Né? Então, relatório é a memória ressignificada. Como história individual, devem esses registros revelar as especificidades, as peculiaridades, as curiosidades, os avanços e as dificuldades. Então, pensar em cada criança, o que ela conseguiu, o que ela não conseguiu, o que ela está com dificuldade para conseguir. Então, o registro ele não pode ser um registro superficial. Ah, fizemos essa atividade, foi maravilhoso, as crianças se divertiram. Não. O que cada um conseguiu nessa atividade? O que eles não conseguiram? Né? O que essa criança conseguiu? Qual é a dificuldade dela? Né? Qual o avanço que ela teve? Qual foi a curiosidade nela? Por isso, esses registros, eles são considerados sempre como provisórios.
Olha que interessante. Registros são provisórios, dada a dinâmica da construção do conhecimento. Então, em determinado percurso de determinada criança, ele estava com uma dificuldade. Mas depois, com o replanejamento do professor, essa dificuldade foi superada. Então, por isso, o registro é provisório. Interessante, né? Agora, gente, a maneira como cada professor faz esse registro, né? Como ele ressignifica essa memória das crianças na instituição, como ele revela isso, há inúmeras maneiras. Inúmeras. Então, eu vejo professores que fazem isso por fotos, e a partir das fotos eles vão fazendo essas anotações. Eu já vi professores que fazem entrevistas com as crianças, né? Gravações de entrevistas. Então, há milhares de possibilidades de contar esse percurso das crianças, de ressignificar essa história das crianças, através de fotos, de gravação, de vídeo, de escrita, enfim. O importante, segundo a Jussara, é que esse relatório ele conte esse percurso, que ele descreva esse momento e traga para o professor elementos de reflexão para que ele possa reorientar aí a sua prática pedagógica. E importante também que esses registros são considerados sempre como provisórios, dado a dinâmica da construção do conhecimento que vai se alterando a cada dia. E aí, a Jussara traz agora 3 princípios norteadores da avaliação mediadora. 3 princípios norteadores da avaliação mediadora que vão fundamentar a elaboração dos relatórios. Gente, por que eu estou grifando isso para vocês? Porque a gente já viu lá atrás, eu vou voltar, 2 princípios que norteavam a avaliação. Princípio da individualização e princípio da mediação. Agora, eu estou falando de 3 princípios que vão nortear a elaboração dos relatórios. Então, é diferente. Não se percam. Né? Então, lá estava falando de princípio da avaliação e agora é de princípio da elaboração dos relatórios. É difícil, né? Estudar para concurso não é fácil. A gente tem que ter disciplina, a gente tem que revisar, a gente tem que ficar atento a essas características que vão aparecendo nos textos. Então, 3 princípios para elaborar os relatórios de avaliação. Primeiro, princípio da investigação docente, nós já falamos, né? O professor tem que estar aberto, ele tem que demonstrar uma postura de curiosidade, né, para observar de forma atenta, de forma crítica, de forma criativa aquela criança, né? E isso demanda um princípio de postura de curiosidade, né? Ele tem que problematizar aquele espaço, problematizar a construção do conhecimento. Por que ele conseguiu? Por que ele não conseguiu? Mas será que se eu fizesse de outro jeito, talvez ele conseguisse? Então, esse princípio da investigação docente perpassa por essa postura de curiosidade. Princípio da provisoriedade, a gente acabou de falar, né? A criança ela tem essa dificuldade hoje, mas amanhã ela vai superar, né? Então, talvez amanhã com outra atividade ela supere. Então, por isso a necessidade de fazer anotação frequente, né? Por isso, é só por isso, né? Por conta do princípio da provisoriedade. Né? Então, eu realizo uma anotação, um registro frequente, para eu agir sobre aquilo que eu observo, e aquilo vai mudando, porque a construção do conhecimento, ela é processual, ela também vai mudando. Né? Então, as crianças vão superando as suas dificuldades. Então, o princípio da provisoriedade passa pelos registros frequentes. E depois, o princípio da complementariedade, complementar as observações. Eu observei aquilo. Como que eu vou complementar aquilo que eu observei? Me aproximando por mais tempo da criança. Né? Então, será que aquilo que eu observei é realmente aquilo? Então, eu vou olhar para aquela criança, eu vou ter uma observação mais atenta. Então, eu vou complementar aquilo que eu já observei. O próprio nome já nos dá esse caminho. Né? Em seguida, Jussara Hoffmann vai trazer para a gente 3 tempos na elaboração dos relatórios. Então, ela vai dizer assim, olha, o professor ele tem que ter uma ação reflexiva. Nessa ação reflexiva, ele tem que ter 3 tempos
para elaborar os relatórios. Então, mais uma vez, eu estou falando dos relatórios. Eu falei dos 3 princípios do relatório: princípio de investigação, de provisoriedade, de complementariedade. E agora a Jussara vai trazer para a gente os 3 tempos para a elaboração desses relatórios. Então, quando ela fala de 3 tempos, ela está dizendo que eles são articulados e que eles são complementares. É o tempo de observação, descrição da ação, selecionar e descrever com palavras uma situação de aprendizagem, onde é necessário parar e pensar sobre aquilo que é importante, destacar e relatar. Então, no meu relatório, né, eu estou falando agora de elaborar o relatório, eu tenho que ter o tempo de observação, de como eu seleciono, de como eu descrevo com palavras aquela situação de aprendizagem que a criança passou. O que merece o meu destaque? O que eu vou escrever? Eu observei toda aquela situação, mas o que eu relato? De que maneira eu posso expressar isso que eu observei? Então, o tempo de observação está ligado com a descrição da ação daquilo que eu observei. O tempo de retomada, de reflexão, né? Então, para que eu registro? Eu registro para que eu possa ler, reler as anotações que eu fiz para reorientar a minha postura, né? Então, eu não registro só para alguém ver, né? Eu vou registrar porque a coordenadora pedagógica pediu, porque o diretor pediu, né? Não, eu registro para que eu possa refletir em cima desses meus registros e replanejar a minha prática. Então, tempo de retomada, de reflexão, é reler as anotações após um tempo, analisando a si próprio por meio das suas anotações. Será que eu consegui fazer a atividade? Vendo aqui agora, né? Como a criança não conseguiu, eu acho que eu poderia ter utilizado outro tipo de material, né? Então, eu analiso a minha própria postura, né? O meu próprio planejamento, minha própria ação pedagógica, voltando no tempo e se posicionando criticamente em relação às suas próprias ações e posturas. Interessante, né? Eu preciso refletir sobre a minha prática. E é o registro do meu aluno que vai permitir que eu reflita sobre a minha prática. E, por fim, o tempo de reconstrução, o tempo de mediação. Uma reflexão abrangente, né? Reflexiva, analisando o conjunto das situações educativas, a evolução de cada criança frente ao contexto educativo. Então, a partir do momento que eu faço essa reflexão mais abrangente, que eu analiso o conjunto de situações, isso eu não tinha, eu analisei criticamente, eu não tinha conseguido, isso eu falhei, eu não ofereci uma diversidade de materiais, então agora eu vou retomar, é o tempo de reconstrução, né? Eu vou replanejar. Então, eu preciso ter uma reflexão mais abrangente, eu preciso analisar o conjunto dessas situações e aí sim tomar as minhas decisões, né? Reconstruir a minha prática pautada nessa reflexão. Então, a gente encerra aqui os estudos sobre a avaliação na pré-escola e, para encerrar esse estudo, eu trago uma questão também de concurso de 2018 da Jussara Hoffmann, especificamente desse livro, tá? A avaliação na pré-escola, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Ele apresenta posturas avaliativas, classificatórias e mediadoras. Então, ela vai tratar de algumas posturas que são classificatórias e algumas posturas que são mediadoras. Analise as afirmativas a seguir com base na autora. Então, a avaliação mediadora. Então, quando ela fala de avaliação mediadora, o que ela está dizendo? Vamos, mais uma vez, utilizar a estratégia da eliminação das questões, tá? A avaliação mediadora, ela realiza pareceres descritivos, ok. Com concepções disciplinadoras, sentensivas, ela dá uma sentença comparativa que ferem o respeito à infância? Não. A avaliação mediadora é totalmente ao contrário de uma comparação.
né? Então, nós já vimos isso, com certeza, essa não é a resposta correta, não é uma afirmativa da Jussara. A 2, a avaliação classificatória, segundo a Jussara Hoffmann, ela geralmente é construída no final do semestre ou do ano letivo, registrando comportamentos que a criança apresentou, não levando em consideração o cotidiano da criança. Então, para Jussara Hoffmann, a avaliação classificatória, ela registra o comportamento, não leva em consideração o cotidiano da criança? Exatamente isso, né? A Jussara Hoffmann, ela faz uma crítica a essa avaliação classificatória. Então, nessa perspectiva, a 1 está incorreta e a 2 está correta. Antes da gente analisar os próximos itens, a gente já vai olhar lá qual que está correta e qual que não está correta. Vejam que interessante. Nós só analisamos a 1 e a 2. Nós já sabemos que a 1 é absurda, não tem nada a ver com a avaliação mediadora, certo? Então, a 1 não está correta. Vamos olhar? Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa correta. Se tem a 1, a gente já sabe que está errada. Tem a 1, tem a 1. Então, não é essa e não é essa. E olha a D, gente. Todas as alternativas estão corretas. Todas significa que tem a 1. Então, se tem a 1, não está correta. Repararam? Só sobrou a alternativa C. O que eu quero mostrar para vocês é que na eliminatória você ganha tempo. Você não precisa, ainda que você domine o conteúdo, você não precisa ler. Você leu a primeira, nesse caso, dessa questão. A primeira já foi suficiente. Tem outras questões que você vai ter que ler a primeira, a segunda e a terceira. Mas não necessariamente todas. Então, nessa questão, você lendo a primeira e vendo que a avaliação mediadora não é isso, você já respondeu a questão, porque a alternativa 1 está presente em 3 e só não está presente na alternativa C, que é a 2, a 3 e a 4 estão corretas. Só para a gente confirmar, a 2 nós já vimos que estava correta, a avaliação classificatória não leva em consideração o cotidiano da criança. A 3 está correta, a avaliação mediadora busca permanentemente o significado de cada momento de trabalho para a formação das crianças autônomas, críticas, participativas, sujeitos do seu próprio desenvolvimento. Super correto, tem tudo a ver com a concepção de avaliação mediadora. E a última, na avaliação mediadora, a história da criança passa a ser fundamental, né? De fundamental importância, os fatos vividos para cada uma delas, em diferentes situações, para não comprovar que alcançou os objetivos previstos pelo professor, mas por serem pontos de referência para uma ação educativa permanente, voltada ao seu desenvolvimento. Então, duas concepções que têm tudo a ver com a autora Jussara Hoffmann na avaliação mediadora. Então, estão corretas. Mas a gente nem precisava perder tempo, porque lá no concurso, cada segundo, cada minuto vai fazer diferença para a sua aprovação. É isso. Espero que vocês tenham gostado de estudar Jussara Hoffmann e nós voltamos em seguida com mais um autor.